Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Hoje, no dia 4 de outubro, a gente já está iniciando o nosso quarto bimestre. Então, nós vamos pegar a nossa apostila nova de História, tá? E vamos abrir lá nas páginas 4, 5 e 6. Hoje também vai ter atividades no caderno, então vocês já peguem o caderno de vocês, coloquem a data de hoje, façam a abertura do quarto bimestre, tá? Pra gente poder fazer atividade no nosso caderno, tá bom? Então, nesse quarto bimestre, a gente vai trabalhar, né, sobre as transformações urbanas e também as migrações internas. Então, a gente vai ver, né, como que ficaram as cidades nos últimos 100, 200 anos, tá? As transformações que ocorreram nelas. Também vamos estudar a cidade de Brasília, que foi projetada, e como que ficou as migrações nela depois das transformações ocorridas, tá? Então, acompanhe a professora, abram lá na página 4 e acompanhe a professora lá na leitura, tá bom? Então, pessoal, aqui na página 4, a gente vai acompanhar a leitura aqui. Como eram as cidades brasileiras há 100 ou 200 anos? E como serão as cidades do nosso país no futuro? Como será que vai estar a nossa cidade daqui 100 anos? É como vocês imaginam. Faça a atividade a seguir para refletir sobre esse assunto. Diga aí. Leia atentamente esta reprodução de um cartão postal criado pelo artista francês Jean Marc e os textos verbais correspondentes. Então, aqui a gente tem um cartão postal criado por Jean Marc no ano de 1899. E esse cartão postal aqui, ele estava imaginando como seria o ano de 2000. Tá? Então, há 20 anos atrás, como que ele imaginava, lá em 1889, a cidade dele no ano de 2000. Então, aqui a gente vê muitas coisas que aconteceram, né? O avião, a gente tem, né? Temos também ali um metrô, claro que não é exatamente dessa forma, né? Mas é bem parecido. Então, ele acertou, né, bastante coisinhas ali. As construções, né, bem próximas, tá? Aqui, esta imagem revela como o artista francês, em 1899, imaginou que seria a cidade do futuro no ano de 2000, tá? De acordo com a leitura da imagem, responda oralmente as perguntas. Essa daqui, a gente vai tirar essa parte do oralmente e vocês vão copiar no caderno, como a professora já falou para vocês fazerem a abertura do quarto bimestre, colocarem a data. Então, vocês vão copiar essas perguntas aqui no caderno e vão respondê-las. Então, não dá para colocar só a resposta. Vocês vão copiar a pergunta e vão colocar as respostas também, tá bom? Então, vocês vão responder aqui, quando essa imagem foi produzida, tá? Então, tá tudo ali na legenda. Que ano o artista escolheu para representar o futuro? Também ali na imagem o professor explicou. A cidade imaginada pelo artista é parecida com a cidade da atualidade? Por quê? Você vai mostrar, você vai falar por que ela é parecida, se sim ou se não. Número 4. Em sua opinião, como seria uma cidade brasileira no futuro? Cite pelo menos 3 características. Então, você vai imaginar aí como que seria uma cidade daqui 100 anos. E vocês vão colocar o que vocês acham que terá nessa cidade. Número 5. Que elementos das cidades brasileiras atuais não existiam nas cidades de antigamente? O que tem nas cidades de hoje que não existiam antigamente, tá? Página 6. Transformações de infraestrutura urbana. Isso daqui que faz bastante as nossas cidades se modificarem. As transformações da infraestrutura, né?
Em muitas cidades brasileiras, principalmente nas cidades de grande porte, é possível observar edifícios, pontes, viadutos, túneis, ruas, redes de energia elétrica e diversos meios de transporte, por exemplo. Todos esses elementos podem variar conforme a necessidade das pessoas que vivem ou passam a viver nesses locais. Sendo assim, a construção de pontes é fundamental em cidades que têm rios ou que se localizam em regiões litorâneas. Os edifícios altos, com diversos andares, normalmente são mais comuns em cidades habitadas por uma grande população, pois podem abrigar muitos moradores ou trabalhadores. Então, aqui a gente vê as transformações das nossas cidades, da infraestrutura, de acordo com as necessidades de quem vive nela. Tá? Se nós temos, por exemplo, um rio, tá? A gente vai ter a necessidade de uma ponte, né? Se a gente tem um rio dividindo algum lugar, a gente vai ter necessidade de uma ponte, né? Se a gente tem algumas regiões litorâneas, a gente vai ter também a necessidade de uma ponte. Os edifícios, eles comportam bastante pessoas e ocupam poucos lugares. Então, a gente vai vendo as infraestruturas dos locais, tá? Aqui é uma ponte, a ponte Newton Navarro, lá em Natal, no Rio Grande do Norte, aqui no Brasil. Vocês podem acessar aqui também, tá? No QR Code de vocês, para vocês verem ela ali. E também tem um joguinho para vocês muito legal, vale muito a pena vocês acessarem aqui. Também temos aqui os edifícios lá no bairro de Botafogo, lá no Rio de Janeiro, tá? Então, a gente vê aqui que os edifícios, eles comportam mais pessoas e ocupam menos lugares, tá? Muitas características observadas nas cidades da atualidade são resultados de transformações que acontecem no decorrer do tempo. No passado, muitas cidades não tinham a mesma infraestrutura que tem na atualidade. O que é a infraestrutura? Tá? É um conjunto de elementos necessários para o funcionamento de uma cidade. Tá? Então, muitas cidades de antigamente não tinham o que tem hoje, né? A tecnologia, por exemplo, tá? Redes de água potável, tratamento de esgoto, sistema de iluminação pública, edifícios, escolas, creches, hospitais, espaços culturais, sistemas de transporte público, pontes, ruas e rodovias. Então, essas infraestruturas acabam facilitando muito o nosso dia a dia, tá? Coisas que não tinham antigamente. A gente vai falar aqui da iluminação urbana, tá? Na página 6. Iluminação urbana. Um exemplo de transformação na infraestrutura dessas cidades é a iluminação das ruas, que mudou bastante com o passar dos anos. Muito antigamente não existia iluminação pública. Imagine como era difícil e era perigoso, né? Se bem que nessa época não existia muito perigo de assalto, né? Mas era muito difícil. As ruas e outros locais públicos só passaram a ser iluminados há aproximadamente 200 anos, com lampiões que usavam óleo de peixe como combustível e mais tarde um sistema a gás. Então aqui, ó, nós temos um homem repondo gás em um lampião, tá? Então o que seria hoje o nosso poste, tá? Olha que legal. E aí a gente tem ali o que são os lampiões. Os lampiões eram acessos manualmente todas as noites por trabalhadores contratados somente para isso, os chamados acendedores de lampiões. Hoje, o que nós temos? Nós temos os postes, né? E eles são acendidos automaticamente quando começa a anoitecer, né? Olha que avanço nessa tecnologia, né? E aqui a gente tem a breve história da iluminação no Brasil. O que eu quero que vocês façam? A gente tem aqui os passos de uma breve historinha da iluminação do nosso Brasil. Eu quero que vocês criem no caderno de vocês. Vocês vão colocar aqui como título mesmo, breve história da iluminação no Brasil. E vocês vão criar uma historinha em quadrinhos de como foi esse processo da iluminação no Brasil, tá? Então, vocês vão criar lá uma história em quadrinhos contando os passos de como ocorreu a iluminação aqui no Brasil. Então, essas são as atividades de hoje, tá? Então, qualquer dúvida, vocês me chamam lá.
Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Não esqueçam de assistir primeiro o vídeo, tá? E depois fazer a atividade, certo? Qualquer dúvida, vocês podem chamar a professora lá no grupo do WhatsApp, tá?